Bom dia, a graça e a paz do Senhor, amém? Nós estamos no capítulo 36, Raízes de Obediência, caminhando de acordo com a vontade de Deus. Está lá no versículo chave é João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar por esta noite, Senhor, de sono. Te louvar por este dia, Senhor. Deus, te louvar por esse momento que paramos tudo para ouvir a sua voz. Obrigado porque temos este tempo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos separou para estarmos juntos, ouvindo e aprendendo de Ti, Senhor. Vem nos despertar a cada dia, Senhor, a não desistir, Senhor, de estar aprendendo de Ti, que é uma fonte inesgotável. E nesta manhã vamos aprender os benefícios, Senhor, daqueles que Te amam, Senhor. Porque aqueles que Te amam Te obedecem, Pai. O Senhor não mede, Senhor, o amor por aquilo que falamos. Deus, Senhor, não mede o amor por o quanto dízimo, o quanto de oferta, o quanto de dinheiro nós ofertamos, investimos na Tua obra. O Senhor, diferente de todas as outras pessoas, Senhor, de todos os nossos relacionamentos, o Senhor mede o Seu amor por nós, o nosso amor pelo Senhor. O nosso amor pelo Senhor é medido, o quanto nós Te obedecemos. Porque o Senhor diz na Tua palavra que aqueles que Te amam, Senhor, Te obedecem. Então, quanto mais nós Te obedecemos, Senhor, mais nós declaramos, nós mostramos em ações o nosso amor por Ti. Muitos se falam de amor, Senhor. Muitos se cantam de amor, Senhor. Muitos dão coisas para mostrar o quanto ama, Senhor. Se sacrificam para mostrar o quanto amam. Mas o Senhor, Ele só quer obediência, Senhor. O Senhor quer algo de submissão, Senhor. De obediência, de reconhecimento, Pai. E por isso nós nessa manhã Te louvamos, Senhor. Nesse momento nós Te louvamos, Espírito Santo. Porque a cada dia o Senhor não desiste, Senhor, de nos despertar, de nos trazer para a rota certa, de nos colocar no caminho certo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor não desistir, Senhor, de pegar-nos pela nossa mão, Senhor, e nos guiar para o centro da Tua vontade. Vem tirando, Senhor, da nossa mente, vem tirando da nossa alma, vem tirando, Senhor, de nós, Senhor. Senhor, tudo que o mundo tem tentado, Senhor, incutir em nós que não vem de Ti. Tu não está interessado no quanto que dinheiro nós estamos dando. O Senhor não está interessado, Senhor, ó Deus, o quanto nós fazemos para Ti. Porque o Senhor não nos chamou para ser servos, o Senhor nos chamou para ser filhos, Senhor. E nesta manhã nós vamos aprender mais um pouco de Ti, Senhor. Que o que mais demonstra o nosso amor por Ti é o quanto nós Te obedecemos, Senhor. Vem nos despertar a Te obedecer nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como eu li hoje, é um assunto super fácil de se falar, de se viver, né? Super tranquilo, que é estamos no capítulo 36, que é Raízes de Obediência. Caminhando de acordo com a vontade de Deus. Versículo-chave, João 14, 15, que diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vamos lá? Obedecer é uma forma de demonstrar nosso afeto por Deus e a nossa fé
em sua bondade, sua sabedoria e bondade. Então, ele já começa já, né? Como eu demonstro que eu amo a Deus? Quando eu obedeço, né? Eu estou mostrando a Ele, né, que através da minha fé eu reconheço a sua sabedoria, né, e a sua bondade. Quando decidimos seguir a vontade de Deus, estamos sincronizando nossa vida com Ele e abrindo as portas para as suas bênçãos fluírem em nós. Então, quando eu decido, então ele já começa aqui colocando esse posicionamento em decisão, né? Quando eu decido, quando eu escolho seguir a vontade de Deus e não a minha, não a que os outros estão dizendo, não a que as pessoas acham melhor, não, porque fulana falou que tem que agir assim, porque eu tenho que ser assim, porque a mídia diz que tem que ser assim, porque as irmãs falaram que tem que ser assim, porque a minha família sempre age assim. Mas quando eu decido seguir a vontade de Deus, estamos sincronizando a nossa vida com Ele. Então, quando eu decido seguir aquilo que Deus quer para a minha vida, eu estou parelhando, né? Eu estou sincronizando. Nós estamos indo na mesma direção, com o mesmo foco, na mesma intensidade. Então, isso abre portas para bênçãos fluírem em nós. Ah, por que será que nada está acontecendo na minha vida? Qual o seu grau de obediência? Qual o seu grau de obediência? Aqui, queridas, nós não estamos falando sobre orar, devocional. Não, não é sobre isso que nós estamos falando, sobre obedecer a Deus. Não faça isso. Não ande com essa pessoa. Não, não, não vista isso. Não assista isso. Olhe, agora é hora de você se separar. Pare de ir para esse lugar. Pare de conversar com essa pessoa, porque ela está influenciando negativamente, ela está destoando aquilo que eu tenho para a tua vida. Saia, pare de estudar isso, comece a estudar aquilo. Você nunca ouviu Deus falar isso para você? Eu já. Você está perdendo tempo estudando isso. Pare, eu não tenho nada, isso não tem nada a ver com os planos que eu tenho para você. Pare de andar com essa pessoa, porque ela não está influenciando você para o caminho que eu tenho para sua vida. Quando decidimos seguir a vontade de Deus, estamos sincronizando a nossa vida com Ele e abrindo as portas para as suas bênçãos fluírem em nós. Só pode fluir em mim aquilo que está dentro de mim. Se eu estou em desobediência a Deus, não vai fluir obediência, né? Só vai fluir desobediência, porque é o que está dentro de mim. A Bíblia, a Bíblia nos mostra que demonstramos nosso amor a Deus ao obedecer os mandamentos que Ele nos deu. Isso eu acho muito forte, esse paralelo de eu obedeço, eu amo quando eu obedeço. Porque hoje no mundo você demonstra o seu amor por aquilo que você dá para outra pessoa. Eu não estou falando só de coisas físicas, mas também quando eu dou o meu tempo para alguém, eu estou demonstrando que eu amo aquela pessoa. Quando eu me disponho a sair da minha casa para ir até a casa da outra pessoa, para sentar, tomar um café, eu estou demonstrando meu amor por essa pessoa. Quando eu compro um presente sem ser uma data marcada, quando eu dou algo para aquela pessoa fisicamente, físico, né, que custou dinheiro, eu também estou mostrando que eu amo aquela pessoa. Quando eu oro por aquela pessoa, estou mostrando que eu amo aquela pessoa, né? Mas Deus, Ele mede o nosso amor pelo nosso grau de obediência, não é pelo que você fala,
não é como você se veste, não é o quanto de dinheiro você dá na igreja, você investe na obra, não é. Não é o quanto você faz na obra, porque quantas vezes nós achamos que quanto mais eu trabalho para Deus, mais eu estou mostrando que amo Ele. Deus não precisa de você para fazer nada, porque Ele já tem os anjos que obedecem a Ele sem questionar. Ele não precisa de você para fazer nada. Nós fazemos porque nós amamos e queremos que outras pessoas também recebam esse amor. Mas a medição de Deus não é pelo que eu faço. A medição de Deus, a Bíblia nos mostra que demonstramos o nosso amor a Deus ao obedecer os seus mandamentos que Ele nos deu. A submissão é fundamental em nossa jornada com Deus, que fortalece a nossa base espiritual e nos capacita a viver de modo que eu honre. Quando eu me submeto, quando eu digo, está bem, Senhor, eu vou lhe obedecer. Estou entendendo? Não. Não estou entendendo o que é que o Senhor quer. Sei aonde isso vai chegar? Também não. Não sei onde isso vai chegar. Mas como ele falou aqui em cima, a nossa fé em sua sabedoria e bondade. Então, eu demonstro meu amor a Deus quando eu utilizo a minha fé em cima. Eu reconheço que a sabedoria está nele e a bondade está nele. O que nós não podemos esquecer, os planos de Deus são maiores do que os pensamentos de Deus e os planos de Deus são maiores do que o nosso. Para quê? Para que são maiores do que o nosso? Para chegar no fim a qual nós desejamos. Que é qual o fim que nós desejamos? Que as bênçãos do Senhor fluem em nós, né? Elas fluem através de nós. Então, para que o que eu tenho que fazer para que isso venha acontecer? Eu tenho que me submeter na minha jornada com Deus. Eu tenho que me submeter àquilo que Ele está mandando eu fazer. Ah, não é sugerindo, não é aconselhando. Aquilo que Ele mandou, mandamento, aquilo que Ele mandou eu fazer, né? E isso fortalece a minha base espiritual. Eu lembro de quando eu comecei a ouvir a Deus, quando eu comecei a deixar que o Espírito Santo comandasse as minhas ações, né? O quão difícil era eu obedecer sem questionar. O quão difícil para nós é, mas eu preciso de uma explicação. Para que eu vou fazer isso, né? E não eram coisas sobrenaturais, não. Era ir lá e dar um abraço na pessoa. Mas para que a pessoa parece que está tão bem? Por que eu tenho que ir lá abraçar ela? Por que eu tenho que fazer isso, né? Mas quando eu comecei a obedecer a Deus, quando eu comecei a ir lá e fazer o que Deus queria, que às vezes era isso, era só dar um abraço na pessoa. Quando eu comecei a fazer isso, a minha base espiritual começou a se fortalecer. O meu relacionamento com Deus começou a subir um novo degrau, porque cada vez que obedecemos, nós chegamos mais perto da vontade dele, da vontade boa, perfeita e agradável. Não é, eu quero viver a vontade de Deus. Sim, para eu viver a vontade de Deus, primeiro eu tenho que obedecer a Deus. Porque quando eu obedeço a Deus, eu estou dizendo que eu amo a Ele e o meu relacionamento com Ele está ficando mais estreito. E esse relacionamento estreito, essa base fortalecida, nos capacita a viver de modo que o honre. Iniciar a caminhada em obediência requer estar disposto a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E eu não estou falando isso, submeter a minha vontade à vontade de Deus, em coisas, porque a gente acha assim, eu não vou beber porque
Eu quero beber, eu tenho vontade, mas não é a vontade de Deus para minha vida. Eu estou falando em o que você vai estudar é submeter naquilo que é a vontade de Deus. Como você vai tratar os seus filhos é submeter a sua vontade à vontade de Deus. Como você está regendo a sua vida? Você já parou hoje para perguntar a Deus? Já teve coragem, né, de perguntar a Deus que a vida que você está vivendo hoje é a vida que Ele planejou para você? Você já teve coragem de perguntar a Deus qual é a vontade boa, perfeita e agradável dele para a sua vida? E você correr atrás dessa vontade boa, perfeita e agradável para se encaixar naquilo que Deus tem para você? Não é uma decisão fácil. Não estou dizendo que isso é fácil de decidir. Não estou dizendo que isso é fácil de seguir. Mas olha o que a Bíblia diz. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se eu não obedeço os mandamentos de Deus, eu estou demonstrando nas minhas ações que eu não amo a Deus. Isso requer acreditar que Ele tem conhecimento do que é mais adequado para nós. Quando eu obedeço a Deus, eu me submeto à vontade dele, eu estou reconhecendo que Ele é o meu Deus e não só o meu Salvador. Né? Eu tenho buscado em Deus, eu tenho orado em Deus, eu tenho estudado sobre isso. Qual a diferença de Deus como meu Salvador e como meu Deus, meu Senhor? Ele não é só meu Salvador, ele é meu. Você, quando nós nos batizamos, o pastor pergunta: você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Muitas vezes nós só reconhecemos a Deus como nosso Salvador, aquele que foi para a cruz para nos salvar, né, do inferno, nos salvar de viver uma vida de pecado, mas não o reconhecemos como nosso Senhor. Se Ele é o meu Senhor, eu perco, né? Eu dou a Ele a minha vontade. Eu quero fazer isso. Mas qual é, Senhor? A sua vontade. A minha é essa. Qual é a sua? E aí, quando eu me submeto à vontade de Deus, eu estou dizendo que eu acredito que aquilo que Ele tem para a minha vida, o conhecimento dele é maior do que o meu. Eu estou dizendo que Ele não é só o meu Salvador. Eu estou declarando nas minhas ações, nas minhas decisões, que Ele é meu Senhor. Nós temos que ter o nosso Jesus, o nosso Senhor, não só como nosso Salvador. Ele não morreu na cruz só para ser o seu Salvador. Mas você tem que decidir colocar ele, ou como diz aqui no primeiro parágrafo, quando decidimos seguir a vontade de Deus, nós estamos sincronizando a nossa vida com ele. Então, quando eu decido seguir, eu estou colocando ele como meu Senhor, e não só como meu Salvador. Aí ele fala aqui, estou no segundo parágrafo, tá, gente? É porque eu subirei. Isso requer acreditar que ele tem conhecimento do que é mais adequado para nós e que suas instruções são para o nosso próprio benefício. Então, quando eu reconheço, quando eu fiz faculdade de pedagogia, eu coloquei, tipo assim, eu me senti impulsionada por Deus para fazer com que Jorginho fizesse também. Né? Foi uma coisa, se você vai fazer, você vai fazer, você vai... Sabe aquele negócio de você ter na cabeça que ele precisa fazer aquilo. Eu não sei por que ele precisa fazer. Eu não sei, eu não tinha explicação, ele não gostava de fazer, ele não tinha menor dom para criança, para fazer pedagogia, porque quando a gente pensa em pedagogia, a gente pensa só
em criança, só em adolescente, né? E eu falei, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Enfim, fizemos. Cerca de 5 ou 6 anos depois que nós fizemos pedagogia, que ele fez comigo, ele se formou comigo, pedagogia, por livre e espontânea pressão, sem gostar de fazer, sem... Quantas vezes ele falava, eu só estou indo porque eu tenho que terminar, porque tudo que eu começo eu tenho que terminar. E ele, enfim, terminou e depois de 5 anos depois, ele foi convidado a ser diretor do seminário. E um dos requisitos que colocou ele como diretor do seminário é porque ele tem pedagogia. Então, ó, quando você reconhece quando você reconhece, isso requer acreditar que ele tem conhecimento do que é mais adequado para nós. E as suas instruções são para o nosso próprio benefício. Quando seguimos as orientações de Deus, estamos mostrando a nossa confiança nele e nossa prontidão para segui-lo, mesmo que não compreendemos plenamente os seus planos. Eu quero que você hoje coloque na sua cabeça uma informação muito importante para toda a sua caminhada cristã. Você não vai entender plenamente os planos de Deus nunca. Nunca você vai entender plenamente os planos de Deus. Nós, mulheres, queremos que tudo seja explicado, para ter uma razão para que aquilo seja feito, né? Nós, mulheres, não, o ser humano em si, né? Mas para que eu vou fazer? Por que eu tenho que fazer? E como que vai ser feito isso? Você nunca entenderá completamente os planos de Deus, porque a nossa mente não é capaz de entender os planos de Deus. Não é, querido. Nunca vai ser. Então você pode entender parcialmente, ou ele pode revelar para você parcialmente os planos dele. Ah, mas por que que isso aconteceu comigo? Ah, por que que você nunca vai entender, né? Então, quando eu obedeço, eu estou dizendo, olha, eu não estou entendendo, eu não sei nem onde isso aqui vai dar, mas quando eu sigo as orientações de Deus, estamos mostrando confiança nele, mas eu confio que o Senhor não é só o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Ele sabe o melhor para mim. Ele enxerga mais longe. Ele vê mais longe. Ele sabe o meu futuro. Ele sabe para que eu vou precisar daquilo. Ele sabe para que eu tenho que abrir mão disso hoje. Ele sabe para que eu tenho que colocar isso hoje na minha vida. Por que eu tenho que tirar essa pessoa? Por que eu tenho que colocar essa pessoa? Por que eu tenho que parar de falar isso? Por que eu tenho que parar de assistir isso? Ele sabe. Se ele sabe, se ele sabe o que está acontecendo na minha vida, então eu vou obedecer a ele. Se eu reconheço, né? Se eu reconheço que ele é meu Senhor e que as orientações dele eu nunca vou conseguir compreender plenamente, então eu me submeto a ele. No parágrafo 3, Jesus é o modelo máximo de obediência. Ele seguiu todas as ordens do Pai, inclusive aceitando a morte na cruz. Ele nos convida a seguir seu exemplo através do amor que sente pelo Pai e por nós, sendo a motivação da sua obediência. Então, Jesus, ele obedeceu, mesmo já compreendendo plenamente os planos de Deus, que era ele morrer pelos nossos pecados, que era naquela morte ele ficar um tempo separado de Deus, porque não era só a cruz, era estar um tempo separado de Deus. O meu pecado, o seu pecado, separou Jesus de Deus. Quando eu estudei sobre ser filho, né? E quem mais falou sobre ser filho do que Jesus? E ele sempre chamou Deus de Pai, sempre. Todas as vezes que ele falou,
Ele chamou Deus de Pai, exceto uma. Foi quando ele estava na cruz, que ele falou: Senhor, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Essa foi a única hora que Jesus chamou Deus não de Pai, mas de Senhor. Por quê? Porque ele tomou o meu e o seu lugar do pecado na cruz. Porque naquele momento ele estava separado do Pai. Porque ele estava no meu e no seu lugar, tomando os nossos pecados, né? E o pecado separa, né? É o que separa Deus de nós. E naquele momento ele não era mais filho. Naquele momento ele era servo, porque ele obedeceu, mesmo sabendo que separava ele de Deus, ele obedeceu, para que chegasse no fim a que Deus queria para mim e para você. Né? Então Jesus obedeceu, mesmo sabendo que essa obediência separaria ele de Deus. Ele obedeceu por amor ele obedeceu. Né? Então, a nossa obediência, eu não estou dizendo que Deus deixa eu até refutar isso aqui, eu não estou dizendo que Deus vai lhe dar coisas para fazer que vai ser pecado, porque aí pode parar que isso é coisa do diabo. Deus vai lhe direcionar sempre para que você vá para o centro da vontade dele. O centro da vontade dele não é você fazer coisa errada. Mas era necessário que Jesus morresse e pegasse todos os nossos pecados na cruz. Então, para isso acontecendo, houve essa separação dele de Deus. Então, foi a única hora que ele disse: agora eu reconheço, né? Eu sou aqui o seu servo, porque eu estou seguindo contra a minha vontade, né? A gente manda o nosso filho fazer alguma coisa, nem sempre ele vai sorrindo. Nem sempre ele vai sorrindo. Mas como ele reconhece a nossa autoridade sobre ele? Quando ele obedece aquilo que estamos direcionando ele para fazer. E isso, nós tomamos isso na nossa vida com base em quê? Com base no tratamento de Deus conosco. Quanto mais você obedece, mais eu reconheço que você me ama, porque você está reconhecendo que os meus planos são maiores, que a minha sabedoria é maior, que a minha bondade é maior. E aqui fala no parágrafo 3, ele nos convida a seguir o seu exemplo através do amor que sente pelo Pai por nós, sendo a motivação de toda a sua obediência. O amor é a motivação da obediência. Quanto mais eu amo, mais eu obedeço. Quanto menos eu obedeço, menos eu amo. Não importa quantas horas você está trabalhando para Deus. Não importa quantas horas você ora. Não importa quantos dias você jejua. Não importa quanto dinheiro você dá na igreja. Se você não obedece a Deus, você não ama a Deus. O seu amor é medido por quanto você obedece. Ao obedecermos, eu ainda estou no parágrafo 3. Ao obedecermos a Deus, estamos imitando a Jesus e vivendo de modo que glorificamos a Deus e demonstrando seu amor ao mundo. Por que você não faz isso? Porque eu amo a Deus. Eu não faço isso porque é pecado. Eu não faço isso porque eu não quero entristecer a Deus. Se eu não quero entristecer a Deus, eu não vou falar algo que vai entristecer o meu irmão. Se eu não quero entristecer a Deus, eu não vou agir de uma forma que vai machucar o outro. Se eu não quero entristecer a Deus, eu não vou fazer aquilo que me separa dele, porque ele vai ficar triste, porque ele está separado de mim. Ao obedecer a Deus, estamos imitando Jesus e vivendo de modo que glorifique a Deus e demonstrar o seu amor ao mundo. Como eu posso provar, demonstrar ao mundo quem é Jesus? Quando eu ando parecido com ele. Quando eu coloco as pessoas no lugar que essas pessoas têm que estar. Né? De pessoas que precisam de Deus tanto quanto eu. De pessoas que
tem que andar comigo e saber que eu não me represento mais. Eu não represento mais o sobrenome da minha família. Agora eu levo o nome de Jesus aonde eu vou. Então, quando eu vou envergonhar Jesus fazendo isso, então eu não vou fazer. Eu vou envergonhar Jesus fazendo isso, então eu não vou fazer. Se eu falar isso, eu vou envergonhar Jesus, então eu não vou falar. Se eu andar desse jeito, eu vou envergonhar Jesus, então eu não vou fazer. Porque quando eu decido seguir a vontade de Deus, eu estou sincronizando a minha vida com Ele. Parágrafo 4. A conformidade também nos resguarda contra as investidas do adversário e das ciladas do pecado. Quando eu ando de conformidade com a palavra, quando eu ando, né, na mesma direção da palavra, fundada na palavra, isso nos guarda, isso nos dá uma proteção, nos resguarda, nos dá uma proteção contra as investidas do diabo e as ciladas do pecado. Então, como eu venço o pecado? Vivendo em obediência a Deus. Mas para obedecer a Deus eu tenho que perdoar. Mas para obedecer a Deus eu tenho que renunciar. Mas para obedecer a Deus eu tenho que sair do controle. Mas para obedecer a Deus eu tenho que ir lá e pedir perdão. Quando eu ando de conformidade, isso nos resguarda contra as investidas do adversário e as ciladas do pecado. Quando estamos firmemente obedientes a Deus, conseguimos distinguir entre o que é correto e o que não é, e resistir às tentações. Quando eu ando em obediência, eu consigo distinguir: isso aqui não é correto, isso aqui é correto, isso aqui é uma tentação. O diabo está colocando na minha vida, ou a minha própria vida está colocando, para ver se eu vou ceder ou não, eu vou desobedecer ou não. Então, quando eu ando de conformidade, quando eu estou firmemente obediente a Deus, eu consigo ter uma clareza do que está acontecendo na minha vida. Porque o Espírito Santo, ele vem e abre os meus olhos. Ele me mostra: olha, isso aqui você só cai se você quiser. Olha, isso aqui você já passou por isso. Você já venceu, você pode vencer isso aqui de novo também. Quanto mais perto eu estou de Deus, quanto mais eu me submeto a Ele, mais forte. Lembra que ela fala aqui? A base que fortalece a nossa base espiritual e nos capacita a viver de modo que honre a Deus. Quando eu obedeço, eu fortaleço a minha base espiritual, eu começo a ter uma visão panorâmica daquilo que está acontecendo ao meu redor. A confiança, parágrafo 4, a conformidade nos permite alcançar o sucesso e vivenciar a plenitude da vida que Deus nos oferece. Então, quando eu confio, né, que Deus, a conformidade nos permite alcançar o sucesso e vivenciar a plenitude da vida que Deus nos fornece. Quando eu ando conforme a palavra, quando eu vejo as ciladas, eu consigo reconhecer o que é certo, o que é errado, as ciladas do diabo, vai nos permitir alcançar, né? Por que tem que permitir alcançar? Porque eu estou correndo atrás. Agora eu consigo alcançar o sucesso de viver plenamente a vida que Deus tem para mim, para você. Eu só consigo isso quando eu estou no caminho de obediência, quando eu consigo enxergar o que é certo, o que é errado, o que é tentação, quando eu estou resguardada contra as investidas do diabo e as ciladas do pecado. E como eu consigo fazer tudo isso? Quando eu estou obedecendo a Deus. Último parágrafo. Ter uma base de obediência
na vida é semelhante a percorrer um caminho iluminado. Ao seguir a orientação da palavra de Deus, escapamos dos perigos e desfrutamos de paz e segurança, de segurança de estar dentro da vontade dele. Vamos lá? Ter uma base de obediência na vida é semelhante percorrer um caminho iluminado. Por que é semelhante percorrer um caminho iluminado? Porque a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Se eu andar na palavra, eu vou saber que se eu sair do caminho, eu vou pagar, né, pela desobediência. Se eu continuar no caminho, nesse caminho iluminado, eu vou saber o que vai ter lá na frente. Porque a palavra vai iluminando o meu caminho, vai me mostrando. Se eu tenho uma base fortalecida através da obediência à palavra, né, ao seguir a orientação da palavra de Deus, escapamos de perigos. Então, quando eu sigo aquilo que a palavra está dando, ela vai me desviar de perigos, né? Desfrutando de paz. Quando eu sigo a palavra, eu desfruto de paz e segurança. Por que eu vou desfrutar de paz e segurança? Eu vou escapar do perigo. Porque eu vou estar dentro da vontade dele na minha vida. Ah, mas se acontecer alguma coisa ruim? Ruim aos meus olhos, mas está dentro da vontade dele na minha vida. Mas eu estava fazendo tudo certo e o teto caiu na minha cabeça. Estava mesmo? Será que aí dentro não tem nada para você renunciar? Porque a Bíblia também nos fala que eu tenho que perdoar. Eu não tenho que sentir o perdão. Eu tenho que perdoar. Que eu tenho que lançar sobre ele as minhas ansiedades e crer que ele é que cuida de mim. Será que eu estou dentro da vontade dele? Será que realmente eu estou seguindo aquilo que a Bíblia está falando? Eu estou me iludindo, achando que eu sou uma crentinha, um crente 99%. Mas isso aqui não precisa, isso aqui eu não preciso ainda não. Porque a Bíblia fala que olha aqui, quando eu sigo a orientação da palavra, primeiro eu escapo dos perigos, eu desfruto a paz e a segurança de estar dentro da vontade de Deus. Quando eu estou dentro da vontade de Deus, eu desfruto da paz, da segurança e eu escapo dos perigos. Que você, olha o conselho que dá aqui no final, que você decida seguir os mandamentos de Deus em todos os aspectos. Que você decida, não é que você sinta, não é que o anjo desça agora e revele isso para você, não é que alguém bote a mão na sua cabeça hoje e diga, hoje, a partir de hoje, você vai ter vontade de seguir a vontade de Deus. Não. Ele começa falando de decisão, né? No primeiro parágrafo, ele fala quando decidimos seguir a vontade de Deus, e ele acaba falando que você decida seguir a vontade, o mandamento de Deus em todos os seus aspectos. Decisão requer posicionamento. Quando eu decido, eu me posiciono naquela decisão que eu tive. Se eu decido virar a rua, então eu vou andar em caminho daquilo que eu decidi. Quando eu decido seguir a vontade de Deus, os mandamentos de Deus em todos os aspectos, eu decido que mesmo sem eu ter vontade, eu vou fazer. Eu não sei você, mas eu não acordo com vontade de jejuar. Nossa, hoje eu tô com a vontade de jejuar, mas eu sei que eu preciso. Se eu preciso, que é o mandamento, que é mortificar a minha carne, então eu vou fazer por amor daquele que eu quero estar mais perto, eu vou fazer.
Minha barriga vai dar sinais de fome, né? Minha cabeça vai dar sinais de fome, o meu corpo vai dar sinal de fome, mas eu tomei uma decisão de me abster de alimento por um tempo, por amor, não por medo, não por pressão, não por costume, mas por amor eu decido obedecer. E é sobre isso que estamos falando nessa manhã. Eu sei que não é fácil, mas quem disse que seguir a Deus é fácil? É uma decisão diária. E nós vamos orar nesta manhã para que o Espírito Santo ele venha lhe fazer despertar, como o celular toca e nos desperta para o novo dia, que ele venha lhe despertar aquela área da sua vida que você ainda não tem seguido plenamente a vontade de Deus, plenamente a palavra de Deus, aquela área que você não, aquela pessoa que você não conseguiu perdoar. Deus não botou condições para o perdão. Ah, porque me fez isso, eu não perdoo. Ah, porque não. Do mesmo modo que você perdoar o outro, você vai ser perdoado. Então, quando eu paro e penso que se eu não perdoar o outro, Jesus também não me perdoará, então eu não vou para o céu, aí não é mais sobre o outro, querido. Aí é sobre mim. É sobre eu querer ir para o céu e eu fazer de tudo para estar lá. Se para ir para o céu eu preciso renunciar esse sentimento, renunciar esse amor que não é de Deus, renunciar essa vontade da carne que não é de Deus, renunciar esse desejo que não é de Deus, renunciar essa, é, essa vida de colocar tudo para depois. Esqueci a palavra agora, procrastinar, né? Nós estamos procrastinando muito, procrastinando orar, procrastinando ler a Bíblia, procrastinando jejuar, procrastinando. Não, eu vou terceirizar. É outra palavra que nós estamos usando muito. Não, o pastor vai orar. Não, a irmã vai ler. Não, aquela pessoa vai fazer. Não, eu vou pedir oração para não sei quem. Não, eu vou ligar agora na televisão e eu vou ver o bispo não sei quem. Eu vou beber. Nós estamos terceirizando até a nossa vida espiritual com Deus. Estamos terceirizando a obediência. Ou estamos colocando a obediência. Não, se Deus fizer isso, eu faço. Se Deus fizer aquilo, eu faço. Se eu sentir, aqui em momento nenhum nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de decisão. Eu decido obedecer, eu decido renunciar, eu decido me submeter à vontade daquele que tem toda a sabedoria e bondade. Para quê? Para que eu desfrute da paz, da segurança e escape dos perigos. Que eu só posso fazer isso se a base da obediência for a Deus. É aí que eu demonstro o meu amor. Quando eu obedeço, eu demonstro o meu amor. Vamos orar? Que venha falar com você, continuar falando com você. A partir desse momento, cada vez que você pensar em desobedecer, você lembre, quando eu desobedeço, estou dizendo que eu não amo ele. Quando eu desobedeço, estou dizendo que eu não amo ele. Oh, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Oh, meu Pai, nesse dia, Senhor, nós decidimos te obedecer, mesmo que custe a nossa vontade, mesmo que custe o modo a que nós fomos ensinados a viver, mesmo que isso venha nos custar algo, Senhor, que venhamos perder coisas porque te obedecemos. Nesta manhã, neste dia, Senhor, a partir de hoje, vem, Senhor, tirar as escamas dos nossos olhos, toda a cilada que o diabo tem colocado nas nossas vidas, para nos impulsionar a não te obedecer, Senhor. Mas como vamos obedecer se não conhecemos a tua palavra?
Vem, Senhor, hoje nos despertar a conhecer a tua palavra. Vem, Senhor, nos despertar hoje, Senhor. O Deus, a estar mais perto de ti, a ouvir a tua voz, a ouvir o teu comando e obedecer, Senhor. Estamos tão acostumados a obedecer patrão, a obedecer o relógio. Ai, tem hora marcada, sai todo mundo correndo. Tem compromisso, sai todo mundo correndo. Mas nós não damos a mesma ênfase, nem o mesmo peso a obedecer a tua voz. E tu disseste que a única forma que o Senhor mede o nosso amor é pelo nosso grau de obediência, Senhor. Nos ensina nesta manhã a sermos pessoas que obedecem a Ti acima da nossa vontade, acima do nosso querer, acima, Senhor, da nossa personalidade, acima, Senhor, ó Deus, daquilo que achamos que é certo, porque não importa o que achamos, importa o que a Tua palavra diz. Então vem, Senhor, e coloca a Tua palavra no peso que tem que ter nas nossas vidas. Coloca a tua palavra, Senhor, no degrau que ela tem que ocupar em nós, na prateleira mais alta, mais importante. Senhor, vem neste dia, Senhor, achar em nós, Senhor. Ó Deus, que venhamos nos submeter, Senhor, à tua vontade. Senhor, mesmo que a nossa carne, mesmo que a sociedade, mesmo, Senhor, ó Deus, que a nossa família nos ensinou errado, Senhor. Vem hoje, Senhor, nos moldar segundo, ó Deus, a viver no centro da tua vontade. Pega na nossa mão, Senhor. Nos ensina a dizer não. Nos ensina a dizer não até para nós mesmos. Nos ensina a dizer não. Nos ensina, Senhor, o Espírito Santo, vem gerar em nós o fruto do autogoverno, do autocontrole, Senhor. De nos governar, Senhor. O Deus, de saber que eu não posso fazer isso porque eu te amo. Não porque eu vou para o inferno, mas por amor a ti, Senhor. Vem neste dia, Senhor, nos ensinar a ser pessoas melhores para demonstrar que Jesus mora em nós. Se Jesus mora em mim, ele não faria isso. Se Jesus mora em mim, ele não andaria assim. Ele não falaria desse jeito, ele não trataria as pessoas desse jeito. Por amor, Senhor, temos que lhe obedecer, por amor temos que nos transformar, por amor a Ti, Senhor, para que outras pessoas vejam em nós, Senhor, o reflexo de Jesus. Vem nesta manhã nos despertar a decidir, Senhor, ser pessoas que lhe obedecem acima de tudo, acima de todos, em todos os aspectos das nossas vidas. Vem, Espírito Santo, que esse fruto de obediência venha hoje ser plantado em nós, regado em nós, que venha dar frutos de obediência para que outras pessoas se alimentem desse fruto e reconheçam a Ti como Salvador e também como Senhor. Em nome de Jesus, amém.